Olá pessoal, mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje é sobre quadriláteros, tá? Os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos, trapézios ou quadriláteros quaisquer. São quadriláteros chamados de paralelogramos se tivermos dois pares de lados paralelos. São trapézios no caso de um par de lados paralelos. E são quadriláteros quaisquer quando não tem paralelismo nos lados. Aqui está a primeira propriedade dos paralelogramos, tá? Os lados opostos são congruentes, tá? Considerando aqui esse triângulo ABD e o triângulo BCD, pelo caso ala, né? Esses rosinhos são alternos internos, o lado é comum, o amarelinho também é alterno interno. Os triângulos são iguais, fazendo com que os lados opostos sejam congruentes, né? Os lados correspondentes dos triângulos. Ângulos opostos são congruentes, tá? A prova aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Os ângulos adjacentes são suplementares, tá? Vou falar rapidinho a prova, que senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? Se você considerar uma reta que passa por esse lado e uma reta que passa por esse lado aqui faria com que este ângulo aqui do vértice D e este ângulo do vértice C sejam colaterais, e colaterais são suplementares. As diagonais cruzam-se seus pontos médios. A prova está aqui embaixo, tá? Considerando esse triângulo AMD e triângulo BMC, né? Nós temos que este lado é igual a esse, por ser trapézio. Esses ângulos destacados são alternos, né? Que faz com que eles sejam iguais. Então, pelo caso ala, ângulo, lado, ângulo, esse triângulo é congruente a esse aqui de baixo. Então, esse lado é congruente a esse, fazendo com que M esteja exatamente no ponto médio, tá? Então, significa que as diagonais estão se cruzando no ponto médio, esse lado igual a esse. Retângulo. A propriedade do retângulo é o seguinte, que as diagonais de um retângulo são congruentes, tá? A prova está aqui embaixo, tá? E nós temos ainda o seguinte: por ser retângulo, todos os ângulos internos são retos, né? Falar rapidamente, comentar. Por ser paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo, temos que este lado é igual a esse. Então, considerando este triângulo aqui, ABC, e o triângulo ADC, nós temos que, pelo caso lado, ângulo, lado, eles são iguais. Se são iguais, essa diagonal tem o mesmo tamanho dessa. Você fazendo também pelo outro caso de congruência de triângulos, do triângulo BAD, pelo mesmo motivo, o triângulo BAD é igual ao triângulo BDC, enfim. Losango, né? Todo losango é um paralelogramo, né? Só que esse paralelogramo tem todos os lados congruentes, né? As diagonais do losango são perpendiculares, tá? Se você for considerar esse triângulo aqui, ó, ACD, né, ou ADC, ele é isósceles, então os ângulos da base são iguais. E por ser isósceles também, a bissetriz é a mesma coisa que a altura, então faz com que esse ângulo aqui desse segmento com este lado seja reto, que faz com que as perpendiculares, as diagonais sejam perpendiculares. Quadrado, então, todo quadrado é um paralelogramo, tá? Porque os lados opostos são paralelos. Temos dois pares de lados paralelos. E todo quadrado é também um losango, né? Porque todo quadrado tem todos os lados iguais, tá? Então, por ser um retângulo também, todo quadrado ser retângulo, os ângulos internos são retos. Trapézio. O que seria um trapézio? Nós vamos trabalhar o trapézio isósceles por causa da propriedade. O trapézio retângulo, ele tem um dos lados fazendo 90 graus, tá? O outro oblíquo, sendo suplementar ou agudo, o ângulo, né? Depende do ângulo que você vai considerar. Nós temos o trapézio qualquer, né? Como eu já falei. Eu ainda não falei o trapézio escaleno. É o trapézio que não tem nenhum lado medindo o mesmo tamanho que o outro. E o trapézio isósceles, quando eu tenho dois lados com o mesmo tamanho, tá? Que tá aqui destacado, né? E a prova tá aqui embaixo, né? Prolongando esses dois lados aqui da lateral, a gente tem um triângulo isósceles, fazendo que os ângulos da base sejam iguais, beleza?
tá? E os ângulos da base sendo iguais, né? Faz com que os ângulos dos vértices A e D também sejam iguais, claro, né? Considere que o triângulo ABD e o triângulo ACD, pelo caso é lado, ângulo, lado, LAL, né? Eles são congruentes, fazendo com que os lados AC e BD sejam iguais também, tá? E esses lados são, né? Esses lados citados são as diagonais do trapézio. Então, tá a prova aí, se quiserem ler. Essa foi a aula de hoje, espero muito que vocês tenham entendido. Foi uma aula um pouquinho mais longa, mas é necessário. Um abraço a todos.